Oi, pessoal. Tentando só ajeitar aqui o áudio vazando. Então, é, esse é o primeiro live que eu tô fazendo com som. Deixa eu baixar um pouquinho o volume, né? Então, tô experimentando mesmo ainda. Então, a ideia desse stream é passar uns tutoriais. Então, como alguns de vocês devem saber, outros talvez não, eu escrevo para a DigitalOcean e geralmente, assim, todos os tutoriais inicialmente são em inglês e depois de um tempo a tradução é feita também, porém demora um tempinho, né, para isso acontecer. Então, a minha ideia é trazer para vocês os tutoriais mais recentes que eu tenho publicado e para a gente fazer junto aqui. Então, hoje a gente vai vamos fazer o tutorial do Docker Compose, que eu publiquei na semana passada. Esse tutorial fala sobre como instalar o Docker Compose e como rodar um ambiente básico com servidor Nginx. Então, deixa eu ver se eu ajeito aqui esse chat. Olha, se tiver ruim o áudio, se tiver muito alta a música, vocês me avisam, por favor, tá? Porque eu tô ouvindo aqui a música, mas eu não sei como é que tá o áudio do stream. Então, vamos lá. Vou começar, então. Então, o Docker Compose é uma ferramenta que ajuda a gente a lidar com múltiplos containers. Então, você define o seu ambiente todo em um arquivo YAML. Então, todo o seu ambiente vai ser configurado nesse arquivo. Cada container é chamado serviço. Ele cria um serviço já diretamente e você pode separar o seu ambiente em vários serviços diferentes, vários containers. Um container para seu servidor web, por exemplo, outro para fazer o parsing do PHP, outro para seu banco de dados. E é super útil para ambientes de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um droplet, criar um novo servidor onde eu vou fazer essa instalação, porque na minha máquina local eu já tenho instalado. Então, eu vou criar um servidor novo aqui no painel da DigitalOcean. Vou criar um Ubuntu 20, que esse tutorial é para Ubuntu 20. E usar esse de 20 de dólares, 4 GB. Ok, vou escolher o data center daqui de Amsterdã, da Holanda, mais próximo para mim. E adicionalmente vou colocar a minha chave pública, assim eu posso acessar diretamente do meu computador via SSH. Vou dar um nome para esse tutorial Compose. E pronto.
Então, vamos criar esse droplet. Tentando logar aqui pelo celular para poder acompanhar o chat pelo celular. Mas não tá dando certo, não sei porquê. Enfim. Vamos lá, continuar. Deixa ele terminar de criar. Eu vou logar nessa máquina. A primeira coisa que a gente tem que fazer, nesse caso aqui, é fazer um setup inicial do servidor, tá? É um pré-requisito do tutorial. Então, esse tutorial ele tem 2 pré-requisitos. Basicamente, um usuário sudo, que você possa, um usuário normal, que não seja root, para você executar os comandos e rodar o seu environment, rodar o Docker Compose. E também precisa do Docker estar instalado no servidor. Então, a gente vai começar instalando, fazendo o inicial, o server setup inicial. Tem esse outro tutorial aqui para isso, tá bom? Então, a primeira coisa é logar no servidor. Vou pegar o IP aqui. E vamos lá. Então, eu já fiz isso aqui tantas vezes que eu meio que decorei. Então, decorei a maior parte das coisas. Então, vamos lá para o terminal. Então, quando você cria o servidor, a única conta que tem é a conta do root. Então, vou conectar como root. E vamos lá. Vou adicionar um novo usuário. E também tenho que adicionar esse usuário no grupo de sudo, para ele poder ter permissão de executar comando sudo. É isso? Não, é usermod o nome do comando. Certo. Então, esse usuário já pode rodar comando sudo. E a outra coisa que a gente vai fazer é habilitar o firewall, o FW. Então, a gente tem já um profile para deixar liberado o SSH, que a gente vai usar então. Que é isso, né? Pronto. Então, agora a gente pode fazer um enable e pronto, firewall agora está ativo. E, além disso, a gente precisa copiar só a chave. A minha chave pública já está no Authorized Hosts da conta de root. Eu vou apenas copiar para essa conta nova também, para poder acessar como o meu novo usuário. Então, esse comandinho faz isso, mas aí eu tenho que só trocar aqui. Esse R5 faz isso, copia as permissões, tudo, para você não precisar rodar vários comandos. Enfim. Pronto, esse servidor aqui já está certo, já está ok. Ele está sem nada, né? Assim, bem básico. Eu vou só logar, só tem a conta de usuário. E é isso. Pronto, a gente pode começar agora a instalar as coisas. Então, primeira coisa é instalar o Docker. Então, vamos lá nesse tutorial do Docker. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma coisa. Ok. Eu não tô ouvindo mais a música. Será que eu parei sem querer? Ah, achei muito. Tá bom. Ok. Então, agora vamos lá. Vou compartilhar o browser de novo. A gente vai agora instalar o Docker, tá? Com esse tutorial aqui.
como instalar o Docker. Bom, então tem que adicionar algumas coisas, alguns pacotes e adicionar a GPG, uma key do repositório oficial do Docker, depois adicionar o repositório e atualizar o cache do apt e adicionar isso aqui. Bom, enfim, vamos fazer. Primeiramente, vou rodar esses comandos aqui. Deixa eu mandar para o terminal. Então, é bem comum rodar o Docker Compose na sua máquina local mesmo, né? Como ferramenta de desenvolvimento. Assim, o workflow vai ser parecido com o do Vagrant. Se você já usou o Vagrant antes, acontece que ele usa containers. Então, é bem mais leve. Dá para rodar mais de um ambiente ao mesmo tempo até, dependendo da sua máquina. Coisa que era bem difícil com o Vagrant. A sincronização de arquivos também é bem mais rápida. E, bom, enfim, são vários benefícios. Então, a gente está agora nesse passo aqui. Depois a gente vai rodar esse comando aqui. Quando terminar de instalar esses pacotes que são pré-requisitos. Já vou copiar. Pronto, terminou. Então, vamos lá. Agora, vamos adicionar o repositório do Docker. Já adicionou. Agora é um apt update. E o próximo comando é esse aqui. Isso aí vai fazer com que isso aqui é só para ver de onde está vindo os pacotes. No caso, o pacote Docker CE, a gente pode usar esse comando do apt cache policy para ver quais são as fontes, né? De onde é que ele vai baixar esse pacote, só para confirmar que ele está vindo do Docker mesmo, oficial, e não do default do Ubuntu. Então, agora, a gente pode instalar agora. Vamos instalar o Docker. A gente também precisa adicionar o nosso usuário no grupo do Docker, para poder a gente rodar o Docker sem precisar usar sudo. A gente vai fazer isso também. Vamos só checar o status com systemctl. Tá rodando, tá tudo certo. Então, o Docker está instalado. A gente só precisa fazer essa parte aqui para poder rodar sem usar sudo. Então, é só um comandinho que a gente vai rodar aqui. Parecido com o que a gente fez com adicionar o usuário no grupo do sudo. E aí, agora a gente vai adicionar no grupo do Docker. E aí, para poder ter feito isso, a gente pode sair, deslogar e logar novamente, ou rodar um su. E agora a gente deve poder rodar o Docker já. Então, o Docker está instalado e agora a gente pode seguir com o tutorial do Docker Compose. Então, vamos lá. Primeiro passo, instalar o Docker Compose.
E a instalação, na verdade, é bem simples, tá? Eles fazem releases com frequência e a gente baixa o pacote do próprio GitHub deles. Então, o ideal é dar uma olhada lá na página de releases, certo? Para ver qual a versão mais recente, ver qual a versão que você quer, né? No geral, que às vezes também tem algumas que não são estáveis para release, enfim. Mas a gente vai querer a versão 1.26. Então, você pode chegar aqui e copiar direto daqui, fazer como você preferir. No caso aqui tem já uma linha, um comando aqui que você pode copiar, que já baixa certinho para sua distribuição, para tudo certo, e copia para o SR local bin. Assim você pode rodar Docker Compose direto, fica disponível como um comando global, certo? Então, a próxima coisa a fazer é dar permissão de execução. Pronto, agora já está instalado. Basicamente é isso, a instalação. Não tem muito mistério não, né? Pronto, está instalado o Docker Compose. E agora a gente pode partir para prática e ver um exemplo na prática, um demo. Deixa eu tomar meu café aqui um pouquinho. Então, esse exemplo que tem no tutorial é bem básico, tá, gente? Ele roda um servidor Nginx, um servidor web. A gente vai criar uma pasta, vai criar um HTML bem básico, representando o que seria uma aplicação. Nesse caso, uma aplicação estática, apenas um HTML. Então, a gente vai rodar esse ambiente, esse environment com o Nginx para hospedar, vamos dizer, para servir essa página. Então, vai ser o teste inicial que a gente vai fazer. E aí, se der tempo, que eu acredito que vai dar tempo, a gente pode experimentar mais um pouquinho, colocar mais um serviço, um PHP de repente, e um banco de dados, sei lá, vamos ver. Primeiramente, vamos criar uma pasta aqui. Ok, pronto. Aí a gente vai criar também uma pasta para representar, vamos dizer, a aplicação, porque na verdade é só um HTML. E eu vou copiar aqui do tutorial esse index bem simples. Ups. Ok. Ai, não tem esse arquivo ainda. Arquivo novo, index.html. E é apenas uma página mesmo, um HTML bem simples. Vamos lá. Pronto, a gente já tem a nossa aplicação para testar. Agora a gente vai criar o Docker Compose, o YAML, o arquivo YAML que contém toda a configuração do nosso demo. Docker Compose.yml file. Então, todo o seu environment vai ficar definido nesse arquivo. Seus serviços, volumes, redes, tudo que você vai usar no seu environment. Então, eu vou copiar daqui do exemplo. Certo. Então, deixa eu explicar para vocês cada parte. Então, primeiro version, a versão do arquivo de configuração, que eles vão lançando sempre novas versões, novas funcionalidades, e aí acredito que a mais atual seja 3 e alguma coisa.
Mas eu vou deixar assim mesmo, por enquanto. A gente não vai precisar usar nada muito diferente. Serviços, tá? Services é onde você começa a definir os serviços que você vai usar. Então, eu tenho aqui o web, seria um serviço. Nesse caso, eu tenho apenas um serviço, um container, vai rodar no meu ambiente. Mas, assim, normalmente você vai estar trabalhando com vários serviços. E a gente vai testar isso depois. Então, cada serviço ele vai ter uma série de configurações. Então, nesse caso, a gente vai estar usando uma imagem pronta, uma imagem do Docker Hub. A gente vai usar a versão Alpine do Nginx, que é mais enxuta. A gente também está usando um redirecionamento de portas. Então, eu vou redirecionar aqui da minha máquina local, onde o Docker está. Na minha máquina local, no caso não, porque eu estou rodando no servidor, mas no meu servidor ou da sua máquina local. Então, o primeiro argumento aqui, o primeiro lado, tem 2 pontinhos para separar, 2 pontos. O que está na esquerda é o referente à sua máquina local, o seu servidor, a máquina onde o Docker Compose está rodando. E a porta 80 é a porta dentro do container. Então, todo request que for gerado para a porta 80 do seu localhost ou do seu servidor, ele vai ser redirecionado na porta 8000, quer dizer, ele vai ser redirecionado para a porta 80 dentro do container, assim acessando o servidor. E aí você vai poder acessar pelo browser diretamente. E aqui a gente tem um volume. Então, esse volume, aqui poderia ter vários, mas enfim, a gente tem um volume para compartilhar a aplicação, os arquivos da aplicação. Então, a pasta local app, que é onde está a minha aplicação, ela vai ser compartilhada dentro do container nesse caminho, o SR Share Nginx HTML, que é o document root padrão do Nginx. É onde ficam os arquivos, normalmente os arquivos do Nginx da página. A página default do Nginx, ela fica aí. Então, esse aplicativo que a gente criou, esse index.html, ele vai sobrescrever aquela página default, página padrão do Nginx, quando é instalado. E, basicamente, é isso. Esse é o nosso ambiente mais básico para testar. Certo. Agora eu quero mostrar para vocês, né, antes de rodar, a gente vai rodar já esse exemplo, que deixa eu fazer assim. Mudar aqui. Então, aqui é na minha máquina local, essa janelinha aqui embaixo. E é só porque eu quero pegar o IP de novo aqui. Essa máquina aqui, esse servidor, não está rodando nada ainda, né, gente? Então, eu vou colocar aqui, vou acessar. E tem mais tem até um firewall também bloqueando. Então, se você acessar aqui agora, não vai estar rodando nada. E também, porta 8000, né, que é a porta onde a gente vai usar. Não está rodando nada, certo? Então, pronto. Vai ficar rodando aí para sempre até dar timeout. Ok. Então, vamos voltar lá. Agora, vou fechar aqui para não confundir. Agora a gente vai rodar. Então, para levantar o seu ambiente, você vai rodar o Docker Compose App. Certo? Se você tirar o "-d" daqui, ele vai rodar vai bloquear o seu terminal, vai ficar rodando em foreground. Ele só roda em background se você colocar o "-d". Nesse caso, a gente vai colocar o "-d". E isso acontece quando você tem containers que estão rodando, por exemplo, um servidor que ele está servindo, ele está rodando um loop ali, servindo aplicações. Em alguns outros casos, não, ele vai só executar e sair. Depende do que está rodando no container, né? Na imagem que você está usando. E nesse caso do Nginx, ele fica rodando. Ele fica mostrando os logs, se você rodar só assim. Mas aí tem outra forma também de você ver os logs, que a gente vai ver depois. Então, o que acontece aqui? Ó, ele está baixando. Já foi bem rápido, né? Então, criou uma rede entre o container para ficar intermediário entre o container e a sua máquina host e o container.
pegou a imagem do Nginx, pegou aí, montou a imagem, criou um container a partir da imagem e pronto, é isso. Isso aqui é o nome do container. Se a gente fizer um Docker PS, ele está rodando lá. Ó. Você pode fazer um Docker Compose PS também, acho melhor. Ele mostra mais simplinho. Tá? O nome do container, o que é que ele está rodando, o comando é o entry point do Nginx. Estado, tá up, tá rodando. E o redirecionamento. Então, agora, se eu for acessar lá pelo browser, o endereço desse servidor na porta 8000, ele vai estar já funcionando. Vamos ver. Olha aí a nossa página demo, nosso aplicativo. Então, já está rodando lá. Agora vamos ver alguns comandos de Docker Compose que só para vocês saberem operar, né? Alguns outros comandos que podem usar para controlar esse ambiente. Então, vocês já viram a gente já viu o Docker Compose PS, né? Mostra como é que tá o estado e tal. Se você quiser pausar o ambiente, você quer pausar só e depois voltar. Você faz o Docker Compose Pause. E uma outra coisa que é bom lembrar é que esses comandos devem ser executados todos dentro da pasta onde está o Docker Compose.yml, certo? Que ele funciona parecido com o Vagrant. Você tem que estar dentro daquele contexto ali, onde tem o arquivo de configuração. Ele vai procurar pelas definições de serviço nesse arquivo para poder controlar o ambiente. Docker Compose Pause. Vai pausar, não vai destruir nada, vai ficar tudo pausado, naquele mesmo estado que você deixou. E para retomar, se está pausado, ó, se você vier aqui no browser, ele não vai estar rodando mais, né? Dá um reload aqui, ó, não vai. Vai dar timeout. Certo? Então, aí agora a gente quer voltar. Então, a gente faz... Olha, essa palavra eu acho estranha, mas... Porque o Vagrant era resume, né? Resume. Mas o Docker Compose é unpause. Unpause. Pronto, aí agora voltou. Vamos ver lá no browser se voltou mesmo. Voltou. Ok. Então, se você quiser parar a execução mesmo, aí você faz um stop. Docker Compose stop. O stop é o contrário do start. Então, é start, stop, pause, unpause. Quando você roda o Docker Compose stop, ele não vai destruir também nenhuma rede, nenhum volume, não vai destruir nada. Ele não vai destruir nada. Se você quiser destruir mesmo o ambiente para poder recriar de novo, então você faz um Docker Compose down. Na verdade, é Docker Compose up e Docker Compose down. Não é de start, é up and down. Então, o Docker Compose down vai remover todos os containers e network. Agora, os volumes ele não remove. Se você agora for... por exemplo, se tem um banco de dados que usa um volume, você dá um Docker Compose down, ele ainda não destrói os volumes. Se você quiser destruir os volumes também, você pode rodar o comando do Docker para destruir. Docker... Acho que é assim, Docker Volume Purge. Prune. Vamos ver. Aí não destruiu, não. Então, acho que já tinha destruído. Tem alguns volumes que não são destruídos com o stop. Com o down, quer dizer. Nesse caso aí, ele foi destruído ainda. Mas se você rodar um stop, ele não destrói. No caso tem alguns casos que quando eu rodo
com banco de dados que ele retoma, ou ele mantém um cache, alguma coisa assim. Eu não sei dizer especificamente o que acontece underline. Pronto, mas agora a gente já rodou o exemplo básico. Deixa eu ver se tem mais algum comando interessante para mostrar. O logs é importante. Logs. É porque eu destruí, né? Lógico. Então, vamos rodar de novo. Docker Compose app. Então, isso aí vai mostrar os logs. Se você fizer agora, se a gente fizer um reload, eu vou fazer o reload lá na página e vai aparecer aqui. O log do acesso do Nginx. Deixa eu dar uma olhada no chat por enquanto. Vou tomar um gole de café. Oi, MM Dutra. Olá. Olá, Zero. Então, você nunca fez o deploy para prod, né? Eu também ainda não fiz. Eu ainda não fiz um deploy para prod a partir do Docker Compose, nem... Eu já fiz deploy no Kubernetes usando Helm, mas eu ainda não fiz, assim... É uma coisa que eu estou estudando ainda também, no momento. Eu estou usando muito Docker Compose para desenvolvimento, porque eu usava bastante o Vagrant e foi uma migração, assim, bem natural, quase. Mudou a plataforma embaixo, mas, assim, até os comandos são parecidos. Então... é bem mais rápido, é bem legal. Eu estou adorando usar o Docker Compose para desenvolvimento. Tá, então deixa eu voltar e vamos fazer mais alguma coisa. Vamos adicionar mais um serviço. Posso adicionar um PHP e um banco de dados. Vamos lá. Então, o Docker Compose já está rodando liso aí na máquina. Mas, assim, a gente pode colocar mais coisa, né? Sim, falta encerrar fazer um down aqui. Então, uma outra coisa legal que a gente pode fazer, e isso é bem útil, é fazer uma imagem customizada. Setar uma imagem customizada usando um Dockerfile. Tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Vamos criar um PHP aqui. Aí a gente vai... a gente pode usar a imagem direto do PHP, mas a gente pode também precisar, por exemplo, instalar umas coisas, instalar o Composer. A gente quiser instalar já o Composer na imagem do PHP. Então, aí é melhor usar um Dockerfile. Aí, nesse caso, eu vou abrir aqui a documentação para a gente ver bem direitinho. Na verdade, eu acho que eu vou abrir um tutorial também, que eu tenho outro tutorial já. Tutorial do Laravel com Docker Compose. Deixa eu abrir aqui no browser. Então, esse tutorial eu publiquei ontem. Ele tá bem novinho aí. E, assim, tem toda uma aplicação demo que a gente pode baixar, mas eu gostaria primeiro de setar mais um ambiente mais simples, com um PHP Info mesmo, só para a gente praticar um pouquinho. Então, a gente vai precisar o que é mais chatinho que eu acho sempre é essa parte do configurar o Nginx, né? A gente tem que colocar um volume para
para a configuração do Nginx, mas assim, uma vez que você faz um também, você vai copiando, né? E para outros ambientes, para outros projetos. Então, não é nada demais também. Mas, vamos ver o dockercompose.yml desse projeto aqui, desse environment que é para o Laravel. Para o framework Laravel, para uma aplicação Laravel. Aqui eu estou usando já 3.7. Então, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, a gente tem 3 serviços. Tem o app, tem o DB e tem o Nginx. Tá? O Nginx aqui, ó, foi mais ou menos o que a gente fez, só que aqui já tem mais umas coisas, tem mais o volume do arquivo de configuração, porque qualquer arquivo que você queira colocar dentro do container, você tem que criar um volume para isso. Então, a gente criou um volume aqui para compartilhar o arquivo de configuração do Nginx, né? Para setar o Nginx para usar o PHP FPM. E aqui também, como a gente tem vários containers, a gente tem que setar a rede que eles vão usar compartilhada. Para dizer que eles estão usando uma rede compartilhada, eles vão se comunicar entre si. Então, aí tem que ter essa definição do network aqui também. Banco de dados, nesse caso, já pegando do arquivo de environment do Laravel. Então, para não complicar muito, vamos fazer o PHP. A gente vai criar um novo serviço PHP. Não vou colocar banco de dados, vou colocar o PHP para que a gente possa rodar um PHP Info, uma página do PHP Info. Então, a gente vai adicionar um PHP, um serviço PHP. E o que mais a gente vai precisar? A gente vai usar um Dockerfile, vai criar um Dockerfile para isso. Isso aqui são os argumentos que você usa para fazer o build da imagem, baseado num Dockerfile, certo? Então, a gente vai criar um Dockerfile para instalar o Composer. Então, a gente vai pegar PHP FPM, a imagem base do PHP FPM e instalar o Composer. É isso. Então, vamos começar pelo Dockerfile. Tem um Dockerfile aqui, por aqui em algum lugar. Aqui. Então, esse Dockerfile, vou dar uma explicadinha. A gente não vai precisar disso tudo, não. Mas, então, ele pega do PHP, pega a imagem PHP 7.4 FPM. Então, esse Dockerfile vai fazer um build de uma imagem baseada nessa imagem aí do PHP 7.4 FPM. Esses argumentos aqui, eles foram definidos no dockercompose.yml. Você também pode usar o Docker Compose para definir uns argumentos que vão ser usados no build da imagem. Então, nesse caso, a gente seta o user e o ID para poder não ter problema de permissão. Se um arquivo for criado dentro do container por um comando como o Composer, por exemplo, o Composer ou o próprio framework, você gera um arquivo de cache, arquivo de log. Então, tudo que é criado lá dentro, se não tiver o mesmo ID do seu próprio usuário na sua máquina local, então você vai ter problema para acessar aquele arquivo. Então, por isso que a gente faz isso aí. A gente coloca seta esses usuários e isso aqui é usado, esses dados são usados aqui para criar um usuário com o mesmo UID, certo? Do seu usuário na máquina local, na máquina host. Então, instala umas dependências aqui, esse comando instala umas dependências. E por que é todo assim, como se fosse um comando só? Isso é feito dessa maneira para meio que economizar recursos, porque nesse caso, se você colocar uma linha para cada vários runs, então isso vai gerar uma nova layer, uma nova imagem
Cada layer, cada comando vai gerar uma nova imagem, que vai virar como um sanduíche, né? Uma imagem do Docker, cada layerzinho que você roda, sobrepõe ali na imagem base e vai sobrepondo. Então, você roda esse comando, instala os pacotes em um comando só, para que fique tudo em uma camada só, um layer só de imagem. Então, depois faz um clear cache, limpa o cache. Isso tudo a gente, para economizar também o tamanho da imagem, né? Ficar mais enxutinha, né? Esses comandos assim, tem essa finalidade. E aqui, instala extensões PHP, que são requirements para rodar o Laravel. A gente não vai precisar fazer isso. E aqui é o truque do Composer. Eu acho bem legal isso aqui. Em vez de fazer tudo na mão, instalar o Composer, a gente pode copiar da imagem do Composer. Existe uma imagem do Composer também no Docker Hub. E aí você pode copiar dessa imagem só o executável do Composer e jogar lá no seu SRBin. Então, é assim que a gente faz, mais fácil para instalar o Composer nessa imagem. Então, olha, para simplificar, a gente vai fazer um Dockerfile bem simples, só com essa parte aqui para instalar o Composer, só para testar também o build pelo Docker Compose, tá? São duas coisas aí para não confundir. Composer é o PHP Composer, é o instalador de pacotes, o Dependency Management do PHP, a ferramenta de Dependency Management, e o Docker Compose, sem R. Docker Compose é a ferramenta que faz a administração dos containers, do seu ambiente de desenvolvimento ou ambiente de teste, enfim, que usa containers. Então, são bem próximos, às vezes confunde um pouco, né? Mas são duas coisas diferentes. Pronto, então vamos lá. Eu vou passar para o terminal agora. Eu vou fazer esse Dockerfile para a gente testar. Vou fechar aqui e vamos fazer um Dockerfile. Então, começa com o from, a imagem básica que a gente vai usar. Então, agora a gente vai então, pode instalar também algumas dependências, algumas coisinhas só para ficar mais complexo o Dockerfile e colocar o Composer. Só isso aí que a gente vai precisar mesmo. Certo. A gente também pode ser interessante fazer o usuário. Vou colocar isso também aqui. Criar o usuário que vai ser para rodar o Composer e tudo isso. Então, eu vou tirar, na verdade, acabei ficando só tirei as extensões PHP que não vai precisar. Tá, então, vamos lá. Aqui no nosso Dockerfile, a gente vai usar PHP 7.4 como base. A gente vai setar essas variáveis. Isso aqui são variáveis, basicamente. Apenas variáveis. Você poderia colocar o valor aqui direto, mas a gente vai setar o valor pelo Docker Compose.yml só para poder testar essa funcionalidade. Instalar as dependências, então copiar o Composer e criar esse usuário do sistema. Vai criar um home e já vai criar uma pasta, um diretório .composer para esse usuário de cache. E isso aqui que é importante para, no caso, você ter uma aplicação, né, rodando lá no Nginx, você vai tem que compartilhar os arquivos da aplicação, tanto com essa imagem do PHP, quanto com a imagem do Nginx, porque os dois vão precisar acesso aos arquivos. E nesse caso aqui, quando você principalmente porque você vai estar rodando comandos como o Composer, você vai estar rodando nessa máquina, que é a máquina que tem, nesse container, que é esse container que vai ter o PHP instalado, é o que pode rodar o Composer aí, né? E não no servidor web. Então, por isso tem que ter
o volume tem que ser compartilhado nos 2 containers. E aí a gente diz, os comandos que forem executados, eles vão ser executados com esse usuário por padrão. Então, vou fechar aqui. Então, a gente já tem um Dockerfile. Agora, a gente pode criar esse outro serviço. Então, acho que é build aqui. Deixa eu ver aqui como é direitinho no exemplo. Isso. Vai ter um build. E aí, aqui, esses argumentos são os argumentos do build. Esse user e o ID vai ser passado para o Dockerfile no momento do building. No momento de fazer construir a imagem. Build. E aqui a gente tem o user. Nesse meu caso, eu criei o meu usuário nessa máquina é Érica, então vou usar o mesmo nome do usuário. E o ID também é esse. Geralmente é o ID do primeiro usuário padrão. Então, além disso, a gente tem que definir como contexto do build, como argumento do build, a gente tem que definir o contexto. O contexto desse build é onde tem contexto para volumes, para tudo, que vai ser as coisas que vão... a imagem vai ser construída, esse é o contexto, é a diretória atual. E o Dockerfile é esse Dockerfile. Esse o nome tá nesse contexto, tá nessa pasta. Então, além disso, a gente tem 2 serviços agora, a gente tem que criar tem que definir o volume também para esse serviço. Que a gente tem que dizer onde encontrar os arquivos da aplicação. A gente vai criar um index.php e a gente vai compartilhar o diretório atual. Na verdade, a gente vai compartilhar o app.app. Poderia ser o diretório atual também, mas a nossa aplicação está dentro desse diretório, né? Então, a gente compartilha o app para dentro do /var/www. A gente vai mudar isso aqui agora também. A gente vai criar um novo diretório, um novo document root, um novo server block para o Nginx, que é o equivalente a um virtual host, né? Um arquivo de configuração específico para esse site, esse site que vai ser hosteado, essa aplicação. Então, a gente criou o volume e a gente também precisa definir um network. Networks. Então, eu vou criar um network aqui. Criar um network lamp. Bem criativo. Networks lamp. Certo? E vamos dar uma filada aqui de novo. Uma olhadinha aqui. Certo. Aí deixa eu ver o completo. Aqui tem cada um separado aqui. A gente precisa dessa definição dos networks também, que define quais são os networks que estão ativos. Vamos fazer isso aqui também. Vamos fazer isso aqui também para poder compartilhar o arquivo de configuração da Nginx. Não pode esquecer. Deixa eu copiar logo esse networks. Que vai para o fim. É um node separado. Aí a gente tem que consertar aqui também
Eu vou querer que isso seja /var/www. E a gente vai precisar criar um diretóriozinho também. Pode ser Docker Compose, por exemplo, ou então pode ser aqui, Docker Compose. A gente que vai criar um diretório chamado Docker Compose na pasta atual, com arquivos que a gente quer compartilhar dentro do container, que são arquivos de configuração. Nginx. Para o /etc, /nginx, /conf.d. Isso. Acho que é isso. Aqui já temos... Sim, faltam networks aqui também. Então, network com o mesmo nome. Sim, aqui também tem que mudar. É o nome dessa rede que eu defini agora. LAMP. Ok. Assim, parece que tá certo. Agora a gente vai testar. Depois eu vou dar uma olhada no chat, que agora eu não tô acompanhando, não. Daqui a pouco eu olho. Então, vamos lá. A gente faz um Docker Compose build para ver se dá certo, né? Esse build dessa imagem. Opa. Ok. Tem algum... isso aqui tá errado, né? É porque tá... Isso aqui é dentro do... A indentação que tá errada. Essa. Pronto, isso é parte do build. E tava como se fosse dentro de app. E não é, caso... Acho que agora tá certo. Vamos ver. Ok. Então, fez o build, né? Sim. Falta colocar o arquivo de configuração do Nginx. Acho que só tá faltando isso mesmo. Vamos ver. Docker Compose. Tô vendo aqui. Sei lá. Tô muito criativa hoje, não. Ok. Então, vou copiar. Então, é um arquivo de configuração bem padrão, assim. Não tem nada de especial, não. Index.php. E no caso aqui, ele faz um redirect, né? Eu acho que não precisa disso aqui. Deixa eu
confirmar aqui, dar uma olhadinha no arquivo padrão, assim, sem ser para Laravel, porque no caso não precisa do redirecionamento, só precisa assim. Opa. Ok, so esse arquivo de configuração é de um servidor LAMP normal, tradicional. Eu apenas vou mudar aqui porque a gente não vai fazer nada assim tão complexo, não. A gente vai só acessar uma página mesmo, info.php. PHP info. Sim. Aqui tá. É isso aí mesmo. Tá, vou deixar assim o restante. Certo. A gente já tem a imagem do app, do container que vai rodar o PHP. A gente tem também o arquivo de configuração do Nginx. E... peraí que eu já... Deixa eu confirmar aqui também. Cadê o document root? Tá, /var, www. Tá, também isso aqui vai ser só /var, www. A gente vai jogar um index.php dentro do diretório da aplicação. Certo, então a gente já tem agora um index.php lá, index.html. E será que tá faltando alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada assim, dockercompose.yml. Já temos a imagem da aplicação. O volume tá certo. Rede. Dockercompose nginx. Tem que mover para um diretório chamado nginx. Dockercompose /nginx. Para Dockercompose nginx. Tá bom. Então vamos rodar um Docker Compose app, ver o que é que dá, ver o que é que acontece. Dessa vez eu vou rodar sem background, vou rodar em foreground, pra gente ver todos os logs. Sim. Aparentemente tá rodando, né? Foi tão rápido, deixa eu ver aqui. Vamos acessar. Vamos ver o que acontece. Olha aí! De primeira! Legal. Então, foi bem no tempo, né? Então, conseguimos aí rodar tanto um servidor simples, né, quanto um servidor mais complexo com mais de um serviço, usando Docker Compose, está rodando no servidor remoto. Inclusive, eu não precisei nem usar um comando para habilitar no FW, não precisei nem mexer com o firewall, ele já criou o redirecionamento certinho, sem nenhum problema. E eu achei até que ia dar pau agora esse PHP, mas deu certo de primeira, então tô feliz. Então é isso, gente. Vou entrar no chat um pouquinho, ver o que é que tá rolando. Se tiver alguma pergunta, estamos aí. Vou tentar responder se eu souber. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou compartilhar o browser, então. Porque fica duas imagens, né? Fica estranho. Então, vou deixar aqui Vou deixar na webcam, então.
Estranho também. Deixa eu ler o chat agora. Vou lá no backlog do chat. Vamos ver. Carol Veloso perguntou: sabe dizer se rola outras aplicações Java? Olha, eu acredito que sim. Eu não testei, que eu não trabalho com Java, mas eu acredito que sim. Dá para rodar muitos stacks aí, até bem mais complexos do que esse. Sim, o Nuno Souto respondeu para a Carol, já respondeu, valeu. O Moacir roda aplicações em ASP também, com Docker Compose, legal. Se dá para bloquear Straud e Pretzel Rocks. Então, não dá porque eu quero ter música, né? Aí eu tenho que tirar a música se eu não quiser ter esse chat. Ou então eu tenho que pagar $20 por mês. Eu não tô querendo pagar no momento ainda. O Twitch está bem restrito agora com questão de música, né? Direitos autorais e tal. E não tá dando pra usar Spotify nem nada. É meio chato mesmo, né? Esse pretzel. Deixa eu ver. O que mais? Já pega o que fala padrão, Diego falando, não precisa especificar. Ah, sim. Já cria um network padrão, todos os serviços conseguem se encontrar, a não ser que você queira isolar serviços dentro do Docker Compose. Certo, legal, bom saber. Eu acho legal mostrar também, porque isso aí faz parte, assim, na maioria dos exemplos sempre tem a definição das redes e você pode adicionar outras especificações. Sim, versão 2, não tem nenhum motivo. Eu sei que está na versão 3.7, foi apenas por copiar mesmo de outro Dockerfile e ficou a versão 2 lá. Certo, o ID, ok. Legal, vou saber. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta mesmo, que seja pergunta, obrigado aí pelas contribuições também no chat. Se tiver alguma coisa mais que eu possa ajudar ou perguntar. Foi muito bom, meio estranho para mim ouvir em português. É um pouco estranho também para mim. Esse é o primeiro live que eu faço falando mesmo, com vídeo e tudo. E falando em português. Eu estou acostumada a fazer, os lives que eu tenho feito são só com texto, que eu gosto bem naquele formato, mas não sei, eu queria testar fazendo também falando na minha língua nativa e foi bem legal. Eu acho que eu me sinto mais à vontade em falar português do que em inglês. Não fico... Acho que o problema é que também é difícil você tá fazendo um demo, um live demo, alguma coisa ali, e aí você ainda tem que pensar nas palavras certas. É muita coisa para mim, meu overwhelming, E quando eu escrevo, para mim é mais fácil. Quando eu escrever em inglês é mais fácil. Mas para falar tudo ao mesmo tempo e mais ficar me preocupando que eu tô falando besteira e tal. Mas em português, aí eu não tenho tanta vergonha de falar besteira, não. Pelo menos a língua eu sei falar direito, então eu não me importo tanto, eu acho. Então, Então, gente, na semana que vem eu espero poder fazer novamente. Eu vou tentar manter isso como um stream nesse mesmo horário, toda semana. E vamos ver. O próximo tutorial ainda não decidi o que poderia ser o próximo, mas se vocês tiverem sugestões, vocês podem
mandar lá no Twitter e me manda aí umas ideias, o que vocês gostariam de ver. Esse tutorial do Laravel também eu publiquei ontem, mas aí eu já fiz uma parte, né, aqui, mas se vocês quiserem ver também, mais especificamente do Laravel, ou alguma coisa assim, também vocês me passem lá no Twitter, tá bom? Então, acho que é isso. Eu vou encerrando aqui. Hora de pegar a criança na creche. E tenham um bom dia aí para vocês. Boa tarde, dependendo do time zone que vocês estão. Bom dia. E espero ver vocês na próxima, hein? Tchau, gente. Valeu!